Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Eu queria chamar sua atenção a esta mensagem. Você vai ver aqui a luz da Escritura, porque a vida de muitas pessoas não estão se encaixando, porque a vida de muitas pessoas, as coisas não estão no devido lugar como deveria estar. Há muitas pessoas, senhoras e senhores que me ouvem, que embora estão na presença de Deus, mas a vida está toda bagunçada. E eu pergunto para aqueles que a vida está toda bagunçada, em especial para aqueles que estão na presença de Deus: será que é por acaso? Eu vou trazer aqui uma mensagem, e aqueles que a vida está toda bagunçada, a própria Escritura vai nos mostrar aqui que não é por acaso. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Veja que as necessidades de alguém só será suprida estando em Cristo. É a Escritura que diz isso, não sou eu. E alguém vai dizer assim: pastor, já que as necessidades, já que Deus supre cada uma das nossas necessidades de Cristo, por que a minha vida está toda bagunçada? Saúde, financeiro, casamento, família, trabalho, por que será, hein? Será que é por acaso? Recentemente um pregador me fez essa pergunta, morando debaixo da ponte. Ele me disse: pastor, já que Deus existe, perguntou para mim, já que Deus existe, por que eu perdi meu carro, meu caminhão, ministério, esposa, família? Por que eu perdi tudo? Aí eu falei para ele assim, conforme Efésios 4,22, será que tu não quebrou o trato que tu fez com Deus? Não jogue em Deus a culpa do erro que você cometeu. Porque muitas vezes nós, seres humanos, somos especialistas em apontar o dedo para esse, aquele, e a gente não vê que a maioria das vezes a falha está em nós mesmos. Quando o autor diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades, sabe o que ele está perguntando? Você está andando em Cristo como você se comprometeu com Ele? Você está andando em Cristo conforme o trato que você fez? Colossenses 2,6, olha o que está escrito, Colossenses 2,6: como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como recebeste a Cristo, assim andai nele. Como foi que recebemos a Cristo? Adiante de um trato. Fizemos um trato com Ele. Nós nos comprometemos adiante do Todo-Poderoso. E esse trato que fizemos, ou essa aliança que firmamos, não podia ser violada, conforme que Efésios 4,22, olha o trato que fizemos com ele, 4,22 de Efésios: no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. No início do versículo 22 fala, no sentido de que quanto ao trato passado, fizemos um trato. Que trato foi? Em andar nele conforme ele é, andar nele conforme as exigências. Se Deus exige que devemos perdoá-lo, um irmão, nós temos que perdoá-lo. Se nós fizemos um trato com ele, que nós estávamos dispostos a amar o próximo, nós temos que amar o próximo. Se nós fizemos um trato com Deus que seria fiel a Ele nas finanças, tem que ser fiel no dízimo. Se nós fizemos um trato com Ele em deixar de lado, em sepultar a velha criatura, abandonar os vícios, renunciar ao mundo e andar segundo a palavra dEle, temos que renunciar e andar segundo o trato que fizemos. Se fizemos um trato em não ser vaidoso, o trato não pode ser quebrado. O crente não pode ser vaidoso.
Se fizemos um trato de falar a verdade, porque anda nele, como diz Colossenses, aqui Colossenses capítulo 2, Colossenses 2,6, está muito claro, como recebeste a Cristo o Senhor, assim andai nele. Se fizemos um trato em ser obediente, temos que obedecer. Se fizemos um trato de ser submisso a ele, temos que ser submissos. O trato que fizemos não podia ser quebrado. Se fizemos um trato com ele, de que não se envolveria com nada do mundo lá fora, com pessoas que não vivem a mesma fé, não pode se envolver. O crente que vive procurando, como dizia minha saudosa mãe, sarna para se coçar, cutucando o cão com vara curta, cutucando a onça com vara curta. Tem tanta gente arrumando para a cabeça. Sabe por quê? Porque vive procurando. E quem procura acha. Quem procura o que é bom, acha o que é bom. Mas quem procura o que é ruim, também o que é ruim acha. Fizemos um trato com ele. Só que muita gente fez o trato e quebrou. Fez o trato de que andaria segundo as exigências dele. Nós seres humanos somos especialistas em prometer. Nem sempre todos cumprem. Não vou aqui generalizar. Nem sempre todos cumprem. Mas prometer, a maioria promete. Prometer é uma coisa, cumprir é outra coisa. Fizemos um trato de ser submisso a ele, de andar segundo as exigências dele, de não ser vaidoso, de andar na verdade, de não se envolver em escândalo, porque Deus não tem escândalo. Tem tanta gente que vive na igreja, é um escândalo atrás do outro, quebrou o trato, não tá andando nele conforme prometeu. O pregador que anda em política, você acha que Deus anda no meio dessa safadeza? Dessa cachorrada, dessa porcariada? Política é coisa de porco, irmão, não é de crente não. Uma sujeira miserável. Tem um monte de pregador no meio, sabe por quê? Dinheiro. Você acha mesmo que Deus está nisso? Está quebrando o trato. Desde quando Deus vai estar nessas coisas? Fez um trato com Deus que abandonar o vício. O vício da droga, da bebida, não suporta ver o cheiro, vai atrás. Fez um trato de que renunciaria tudo para estar com Cristo. Quantos crentes estão vivendo desviado hoje em dia? Como falei no início da mensagem, um pregador que me questionou porque ele perdeu tudo, já que Deus existe, que ele perdeu. Falei, você quebrou o trato? Você está andando conforme a dureza de coração, o que você quer? Você que tem que se arrepender, se converter de novo, voltar para Cristo. Eu falei na cara dele. A pessoa que não ama o irmão, que odeia, que deseja mal o próximo. Quantas pessoas estão assim? Crente depressivo, o que não podia. Aliás, crente, já falei aqui, repito, crente não podia ter depressão. Depressão é a doença da alma. Onde está Jesus? Onde está o Espírito Santo? Quebrou o trato, por isso está depressivo. Porque se não tivesse quebrado o trato, se tivesse andando segundo a Escritura, não estaria depressivo. Vergonha na cara é o que muitos estão precisando. Quantos crentes vivem brigando, quebrando o pau dentro de casa? Recentemente morreu um apóstolo aí. A esposa estava nos telejornais com o olho inchado que ele tinha arrebentado ela. Por onde será que ele foi? Um líder religioso dando um mau exemplo. Por onde vocês acham que ele foi? Pastor, foi salvo, só se foi para o céu da boca da onça, irmão. Um líder religioso dá mau exemplo. A Escritura recomenda, o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Em Cristo, não sem Ele. Se a pessoa não está andando conforme o trato que fez, ela não está em Cristo. Pode estar dentro da igreja, não quer dizer que está nele. Fez o trato, Ele não te obrigou. Você não foi obrigado a aceitá-lo. Mas já que aceitou, como diz aqui Colossenses 2,6, como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Essa é a recomendação, Colossenses 2,6. No temor, na obediência, perdoar o irmão, amar o irmão, fazer o bem, dar um pedaço de pão para quem tem fome, dar um copo de água para quem tem sede. Eu já vi crente fechar a porta para não ajudar o irmão da rua. Será que estão andando em Cristo mesmo? Eu já vi igreja evangélica expulsar morador de rua. Eu já vi. Não foi uma vez só.
quebrou o trato. Como recebeste a Cristo Senhor, assim andai nele. Se está expulsando o irmão, não está andando em Cristo coisa nenhuma. Eu volto para Efésios, 4:22 de Efésios. Volto para a mensagem, 4:22 de Efésios. No sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Esse é o trato que fizemos. Combinamos com ele, Colossenses 2:6, em andar segundo as exigências dele. E esse foi o trato que fizemos. Aí muitas pessoas têm quebrado o trato. Aí as coisas não se encaixam. A vida está bagunçada em vários aspectos. E a pessoa quer saber por que a vida está bagunçada a hora. Você não parou para pensar que você tem quebrado o trato? Que você não está andando conforme você se comprometeu? É por isso que a sua vida está bagunçada. É por isso que é crente depressivo. É por isso que é casamento acabando. É por isso que a igreja evangélica está se fechando. É pelos escândalos. É por coisas erradas. É por pessoas violarem o trato que a vida está toda bagunçada. Se arrependam. Se convertam. Volte-se para o Senhor. E o Senhor terá compaixão de vós outros. Arrependam-se, volte-se, reconcilie-se com o Todo-Poderoso, e de novo você vai ter mais uma chance, mais uma oportunidade. Mas é necessário que haja arrependimento. Não pergunte para Deus porque a sua vida está bagunçada. Pergunte para você mesmo. Porque se estivesse andando segundo o trato que você fez, a sua vida não estaria bagunçada, as coisas estariam encaixadas, tudo no devido lugar. Aí a pessoa de errado não quer obedecer, óbvio que a vida vai estar bagunçada. Aí a pessoa culpa Deus, fica procurando culpado, sabendo que a culpa está na pessoa própria. A gente tem que parar, senhoras e senhores, de apontar o dedo para esse ou aquele, olhar para nós mesmos, para nossas falhas, para os nossos erros. Quando alguns começarem a fazer isso, logo vai perceber que o erro não está em Deus, o erro não está no irmão, o erro está em você próprio. É só você parar, olhar para a Escritura. Esses 3 versículos é o bastante. Filipenses 4:19, Colossenses 2:6 e Efésios 4:22. Como recebeste Cristo Senhor, assim andai nele. Segundo o trato que fizemos no passado, despojado do velho homem. Será que muitos não têm quebrado o trato? Tem muitos aí andando em mal companhia, escândalo e tantas coisas erradas. Andando mais torto do que vara verde. Andando ao lado de pessoas que não vivem a mesma fé que você. Não solta disso aqui, ó. Isso aqui se tornou uma doença na mão dos crentes hoje em dia, na mão de criança e por aí vai. E aí está culpando Deus, culpando os outros. Sendo que a pessoa quebrou o trato, não está andando segundo o trato que fez. Por isso a necessidade não está sendo suprida. É só andar segundo o que você prometeu, se arrepender, voltar a andar segundo Cristo, e Ele de novo vai suprir de tudo o que você está precisando, porque Ele não falha. O meu Deus, segundo sua riqueza e glória, é de suprir em Cristo cada uma das nossas necessidades. Perdoar, amar, fazer o bem, abrir o coração, parar de aceitar o que o diabo está dando, rejeitar ou renunciar ao que o diabo está dando e aceitar o que Deus está propondo. Mas tem muito fazendo o contrário, está rejeitando o que Deus está propondo e está aceitando o que o diabo está oferecendo. Ouve essa mensagem, espero que não, mas que você se pergunte se você não é uma dessas pessoas, porque Deus manda obedecer, tem alguns que desobedecem. Deus manda amar, tem alguns que odeiam. Deus manda perdoar, tem alguns que não perdoam. Deus manda ser fiel, tem alguns que são infiéis. Deus manda dar o temor, tem alguns que não têm temor. Deus manda renunciar, tem alguns que não querem renunciar. Será por que a vida de alguns está toda bagunçada? Será que é o acaso? Pare e pense um pouco nisso, e aí você tire suas próprias conclusões. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.